Oi, eu sou o Otário, tudo bem? Adivinha? Agora eu sou o NET e tenho uma internet banda larga ultra veloz por menos de R$ 30 mensais. E é, o mundo dos nets. Claro, de acordo com a NET, por menos de R$ 29,80 por mês, eu teria acesso à internet a uma velocidade de 10 megabits por segundo. Oh, que legal! Tipo net? Tipo, eu não sei nem por onde começar. Nas propagandas não fica muito claro, mas existe uma franquia mensal de 80 gigabytes, que, teoricamente, pode ser atingida em menos de 18 horas a uma velocidade de 10 megabits por segundo. E quando isso acontece, a velocidade cai a valores inferiores a 512 kilobits por segundo. Mas será que eu estou sendo muito implicante? Afinal, atualmente são poucas as pessoas que realmente superam esses valores, e essas informações estão um pouco mais explícitas no site deles. Mas o que dizer da velocidade anunciada de 10 megabits por segundo? Essa é a velocidade máxima que você poderá ter, se tiver muita sorte, porque de acordo com o contrato do Net Virtua, ele segue os padrões e limites estabelecidos pela Anatel, que determina atualmente uma garantia de apenas 20% da velocidade contratada, ou seja, 2 megabits por segundo, ou 250 kilobytes por segundo. É como se você comprasse 1 quilo de carne, recebesse apenas 200 gramas e não pudesse reclamar. O correto seria que o valor da velocidade anunciada fosse no mínimo o valor da velocidade média que eles conseguem oferecer, e não a máxima. Só que a velocidade média atual é inferior a 60% do valor anunciado. Ai ai. O quê? A sua internet cai frequentemente? Você pode exigir o ressarcimento referente ao valor do período que você ficar sem conexão. Só que mais uma vez a Anatel passa a mão na cabeça dessas operadoras. E se o cliente ficar menos de 30 minutos sem conexão, as operadoras não são obrigadas a pagar nada. Tipo net? Tipo, é de né? Já não bastasse esses absurdos, ainda tem o preço anunciado. O valor de R$ 29,80 é apenas para os primeiros 3 meses. Depois esse valor dobra e passa para R$ 59,00. E mesmo assim, esses valores são apenas para aqueles que adquirirem os planos básicos do Netfone e a TV por assinatura, totalizando R$ 129,90. E o mais incrível é que se você quiser apenas o plano de internet, pagará os mesmos R$ 129,90. Como é que é? O preço para contratar apenas o NetVirtua de 10 MB é o mesmo que você adquirir o NetVirtua mais a TV por assinatura e mais o Netfone? Pois é. Anatel, será que isso é venda casada? Oh, dúvida cruel. Que mais? Calma, que ainda tem mais. A NET se uniu com a Embratel e a Claro. Já viu o que vai dar, né? Nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. Que mais? Ainda tem muito mais. Já ouviu falar em Traffic Shaping? Trata-se da redução intencional da velocidade da sua conexão quando é detectado algum programa que consuma grande quantidade de banda, como BitTorrent, Skype, jogos e rádios online ou até mesmo vídeo no YouTube. E adivinha quais são as empresas que mais praticam Traffic Shaping no Brasil? NET e Embratel. Eu não preciso de 10 megabits por segundo para ficar consultando e-mail. O lixo do 3G Max da Claro já resolveria meu problema. Quer mais? Bom, eu poderia ficar aqui falando sobre cobranças indevidas e abusivas de segundo ponto, multas de fidelização, demora no atendimento, serviços mal feitos. Mas esse vídeo não teria fim. A impressão que dá é que a Anatel foi criada para defender as operadoras e não o consumidor. Mas o maior vilão mesmo de toda essa história tem um nome, e chama-se governo, que ao invés de criar e facilitar a competição no mercado, promovendo uma melhoria de verdade nas telecomunicações brasileiras, só faz atrapalhar e sugar o dinheiro do povo, através de planos de metas que são verdadeiras piadas e impostos extorsivos que servem apenas para fomentar a corrupção endêmica que existe nesse país. Mais de 44% do valor que você paga na sua banda larga vai direto para o bolso do governo. E se você mora no Rio de Janeiro, perdeu, meu irmão! Você paga mais de 56% só de impostos. E o plano de metas apresentado pelo governo é tão ridículo que prevê uma velocidade de pelo menos 1 megabit por segundo com uma franquia de míseros 300 megabytes mensais para 2014. Ou passar dos 10 para os fantásticos 20% de garantia mínima da velocidade de conexão anunciada. Isso é um plano de meta ou não é um plano de... No Brasil paga-se extremamente caro por uma internet de péssima qualidade. Enquanto no Brasil é normal pagar mais de R$ 129,00 por uma velocidade de 10 megabits por segundo de download e apenas 700 kilobits por segundo de upload, além de um limite de franquia de 80 gigabytes. Em países como o Japão,
Por apenas R$ 55,00 é possível adquirir planos de 200 megabits por segundo de download e upload, além de franquia ilimitada. Ou ainda na Coreia do Sul, que por menos de R$ 70,00 é possível adquirir planos de 100 megabits por segundo, também sem limite de franquia. Ah, mas o Brasil tem dimensões continentais. Então vamos comparar com os Estados Unidos. Lá, que também tem serviços péssimos, por cerca de R$ 70,00 é possível adquirir planos de 25 megabits de download e 2 megabits por segundo de upload, sem limite de franquia. Ah, mas os Estados Unidos são desenvolvidos. Tudo bem, então vamos comparar com a Rússia. Lá é possível adquirir por cerca de R$ 35,00 planos de 15 megabits por segundo e franquia ilimitada. Ah, mas a Rússia é a terra do babusca. Ha! Bom, então vamos comparar com o Chile, onde é possível por menos de R$ 60,00 adquirir planos de 12 megabits por segundo sem limite de franquia e sem ter que fazer planos de TV ou telefone. Ah, mas é o questionamentos imbecis como esse só ajudam a perpetuar os absurdos e roubalheiras que existem nesse país. Quer mudar essa realidade? Então boicote empresas como essa. O boicote é mais eficiente que qualquer órgão regulador, decisão política ou judicial. Não consegue boicotar porque todas as empresas são a mesma merda? Então reclame nas operadoras e principalmente na Anatel. Ligue, mande e-mails, denuncie. Veja como fazer isso no descritivo do vídeo. Se ninguém pressionar, nada vai mudar. Gostou? Então clique em gostei, compartilhe com seus amigos e adicione aos seus favoritos. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Basta apenas um clique, é totalmente de graça. Essa é a maneira mais simples de ajudar o canal do Otário. Quanto mais gente se inscrever, mais forte o canal vai ficar e mais difícil vai ser para alguém ou alguma empresa tentar censurá-lo. Portanto, o apoio de vocês é muito importante. Conheça e inscreva-se também no meu canal secundário, ou canal do Otário sem palavrão. Lá eu posto os mesmos vídeos do canal principal, porém sem os palavrões. E se você gosta mesmo do canal do Otário, siga-me no Twitter e visite minha página no Facebook. Os links estão na descrição desse vídeo. Ainda tá aí? Não se esqueça de clicar em gostei, favoritar e se inscrever, hein?